Esses livros já têm traduções em 4 idiomas, né? Atualmente, neste momento, na verdade, a Djamila está na França em turnê de divulgação dos livros, né, que foram publicados pela Edições Anacoana, né? Inclusive, ela está com o pai Rodney, que o livro dele já foi traduzido para o francês. O livro da Djamila, alguns já foram traduzidos. Ela tem também um livro, Diálogos Atlânticos, né? Que foi publicado na França com a Nádia Yala, que vai estar conosco na quarta-feira. Então já fica aí o convite. E também o transfeminismo, que eu tenho um orgulho de ter sido traduzida para o francês. Estou aqui com o meu exemplar. E a Djamila vai já falar sobre esse processo também de ocupação na França, tá? Eu vou deixar para ler o currículo da Aurelir quando ela falar, porque assim fica mais fácil a gente lembrar quem é a Aurelir quando ela estiver falando. A nossa dinâmica vai ser a seguinte: cada expositora vai ter de 15 a 20 minutos para falar e depois a gente vai abrir para uma pequena sessão de perguntas. A gente está com o tempo apertado porque Djamila está com uma agenda na França que é bastante apertada e a nossa querida Aurelir, ela é mãe, né? Ela está com um bebezinho agora nesse momento que demanda atenção. Então a gente não vai ter um tempo grandioso, mas esses pequenos momentos vão ser super importantes. Letícia, ficou muda. Letícia, você ficou muda aqui no final. Ai, tá certo. Eu acho que é porque a gente mutou todo mundo, né? Mas tudo bem. Vamos ficar com os microfones desligados. É uma loucura fazer evento pelo Zoom, porque todo mundo está aqui, todo mundo está se vendo, todo mundo quer falar. A gente quer evento presencial de novo? Quer. Mas vamos respeitar a logística para a gente ter um bom evento, tá? A Djamila vai ter agora 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição inicial, tá bom? Djamila, é com você, querida. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Letícia, obrigada pelo convite. É um prazer sempre participar. Acho que você conseguiu, junto com o RIMAS, construir um seminário muito potente, trazendo esses diálogos, né, internacionais. Como você bem disse, eu estou aqui agora na França, estamos em Rennes, a gente fez um evento ontem em Paris, e a gente acabou de fazer um evento em Rennes, no Liceu Chateaubriand, que é um liceu que tem centenas de estudantes, e seu livro estava lá, eu fiquei muito feliz. A gente falou, eu e o pai Rodney, para uma sala cheia, o seu livro lá, na estante. Então, te falar aqui que o seu trabalho está sendo lido por estudantes do ensino médio. E eu fico sempre, a terceira vez que eu venho para cá, para fazer a divulgação dos livros em francês, eu sempre venho acompanhando um autor ou uma autora, e fiquei muito feliz de ver seu livro lá. E até fiz um videozinho para você, depois te mando. Bom, eu acho essa importância da gente dialogar, né, sobre esses feminismos, da gente trazer o nosso pensamento como autoras do sul do mundo. É muito importante a gente internacionalizar também o nosso pensamento para o norte global. Geralmente o caminho é um caminho que nós temos que traduzir ou só nos pautarmos pelo norte global. Então, é muito importante a gente frisar o quanto que a política de tradução também é uma política colonial. A gente tem aí uma série de pensadoras brasileiras tão importantes que não estão sendo lidas, e nessas minhas vindas para o norte global, quando às vezes as pessoas falam coisas muito, como se fossem muito especiais, eu falo, bom, mas Lélia Gonzalez já falou isso na década de 80, e as pessoas ficam espantadas. Eu falo, bom, talvez porque vocês precisem traduzir agora o pensamento das brasileiras. Como que o Brasil ainda é visto internacionalmente pela perspectiva da falta, da ausência, e não pela perspectiva crítica, de resistência, enfim. Então, acho que, ultimamente, é o que eu tenho muito me
tenho focado muito nesse trabalho, né, tanto de publicar autoras e autores brasileiras, mas também de trabalhar pela internacionalização de um projeto, entendendo muito que, pautada muito, porque Lélia Gonzalez também nos ensinou sobre a africanidade, a importância da gente pensar uma luta transnacional, né, na América Latina. Também agora tenho ido a alguns países da América Latina e a gente percebe as similaridades também de tantas questões, e o quanto que não chega para nós muito desse pensamento. Estive no México recentemente para fazer lançamento dos meus livros e, por exemplo, desconhecia, né, toda a população afro-mexicana, por exemplo, né? Desconhecia muitos debates que estavam sendo feitos lá, o quanto que não chega para a gente também essas produções que são feitas, e fiquei encantadíssima, né? Porque a gente fala mais dos povos indígenas, e obviamente temos que falar no México, mas tive contato com afro-mexicanas que estão pautando um feminismo afro-latino-americano. E isso é muito rico, né, desses tipos de diálogos, e o quanto que a gente perde por conta de todas as consequências da colonização. E aí cada país, né, a gente fala português, e aí o outro fala espanhol, a gente está na América do Sul, mas acaba ficando isolado por causa do idioma, uma série de questões dessa consequência dessa colonização. Mas, enfim, acho que é importante a gente olhar para as nossas referências no Brasil e também não reproduzir essas lógicas dentro do Brasil, porque muito tem se discutido sobre feminismo decolonial, e isso é fundamental, obviamente, mas muitas vezes essa discussão vem ainda de uma matriz europeia, né? E é algo que é um tanto complexo. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ler autores europeus, né? A gente está dizendo que a gente recusa a Europa como centro. Mas numa discussão decolonial, como que a gente também não está partindo do sul do mundo para discutir esse feminismo decolonial? E como que essas reproduções não podem acontecer dentro do nosso território, né? Que essas reproduções acontecem dentro do Brasil quando se exclui o Nordeste ou o Norte, ou se homogeneiza o Nordeste, né? O Nordeste, mas o que é o Nordeste? Né? Então, quando o Muniz adressa lá da invenção do Nordeste, é importante a gente refletir sobre isso, né? A gente está falando do Piauí, a gente está falando do Maranhão, a gente está falando da Bahia, o quanto que essas reproduções coloniais acontecem dentro do nosso território, mesmo quando a gente se propõe a discutir decolonialidade. Por isso que é muito enriquecedor que seja um grupo do semiárido pautando um debate feminista internacional, o quanto que isso é rico e isso é importante, mostrar a potência dessas pesquisadoras que estão no semiárido, que é uma região, historicamente, no Brasil, olhada sempre pela perspectiva do estereótipo, da falta também, e não da produção intelectual, dos movimentos de resistência. Então, acho que essa movimentação desse seminário, essa movimentação é revolucionária e traz de fato, na prática, o que é a decolonialidade na prática, né? O que é a gente discutir a partir de outros lugares de fala, o que é a gente discutir a partir desse locus social que foi invisibilizado ou tratado de maneira estereotipada historicamente. Então, quando a gente fala de decolonialidade, a gente tem que radicalizar, penso eu, cada vez mais, para não ficar, muitas vezes, num lugar que se coloca como se fosse um debate da moda, quando não é, muitíssimo pelo contrário, mas o quanto que também, dentro dessa tradição decolonial, muitas autoras que não foram colocadas nessa tradição, mas já estavam pautando um feminismo decolonial, né? Lélia Gonzalez não é colocada nessa tradição, mas era uma autora fundamentalmente anticolonial. Já estava discutindo nossa dependência do norte global, estava refutando uma ideia de epistemologia dominante do norte global, assim como a gente tem uma série de autoras no Brasil que não são colocadas nessa tradição, mas que, quando eu vou discutir feminismo decolonial, parto delas, porque não tem como a gente falar no Brasil de decolonialidade sem citar Lélia Gonzalez. É um trabalho incontornável quando ela diz que o lixo vai falar em Numa Boa, quando ela propõe o português, a valorização da língua falada,
pelos povos negros e indígenas, quando ela propõe a mefricanidade, uma luta transnacional entre os povos negros e ameríndios na América Latina, e quando ela refuta essa ideia de dependência epistemológica do norte global e propõe que a gente discuta, né, a partir aqui do nosso território, né, da América Latina. Então, uma autora fundamental nesse debate, e entendo que não tem como a gente não aprofundar e não trazer Lélia para essas discussões, assim como pensar o trabalho de Luísa Bairros, assim como pensar o trabalho de tantas autoras que já estavam discutindo interseccionalidade, como Carla Cotirene apresenta no livro dela Interseccionalidade, o quanto que Lélia Gonzalez, nos anos 80, já discutia o entrecruzamento, né, de raça, classe e gênero, mas na discussão internacional, Lélia não é colocada como uma autora que pensava em interseccionalidade porque ela estava pensando em português, porque ela estava pensando em português, e as políticas de tradução, mais uma vez, por serem coloniais, não traduziram o pensamento de Lélia, e internacionalmente Lélia não é colocada como uma autora que estava discutindo interseccionalidade. Já nos anos 80, que já estava pensando o entrecruzamento, né? Quando ela escreve Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, quando ela critica a ciência, né? Dizendo que a ciência, na verdade, é uma ciência eurocristã patriarcal. Ela já estava trabalhando a partir desses entrecruzamentos, mas não é uma autora que é colocada no debate internacional por conta de estar produzindo no Brasil em português. Então, acho que é importante a gente resgatar essas autoras que não foram colocadas nessa tradição. Acho que também é o nosso papel como feministas decoloniais trazer o trabalho dessas mulheres para esse lugar, e inclusive de pioneirismo, né? de trazer esse debate, porque a gente tende a reproduzir, né? Na bibliografia decolonial é essa, né? Se a gente vai ensinar sobre decolonialidade, e a gente esquece que tinha ali muitas mulheres que não foram colocadas nessa tradição. E, por fim, indo muito ao encontro do que essas autoras diziam, de refutar essa questão de colocar o feminismo em ondas, né? Primeira, segunda, terceira onda. Bell Hooks era muito crítica disso. A gente tem várias autoras, Claire Hemmings, no Contando Histórias Feministas, também vai trazer uma visão muito interessante, porque quando a gente fixa em ondas, ou a gente fixa, muitas vezes, em tradições, a gente acaba deixando de fora uma série de autoras, né? Porque nenhuma totalidade ela é homogênea. E aí a gente diz, a primeira onda do feminismo discutia o direito ao voto, a segunda onda discutia o direito à liberdade sexual, quando, na verdade, aí na terceira onda que fomos discutir as várias possibilidades de mulher, quando, na verdade, já na dita primeira onda, existiam mulheres criticando a universalidade da categoria mulher, quando na segunda onda a gente já tinha uma série de autoras pautando esses debates que foram considerados na terceira onda. Então, a gente não pode esquecer que quem tem o privilégio social tem um privilégio epistêmico, e quando a gente fixa em determinadas ondas, a gente deixa de fora uma série de autoras que, inclusive, já estavam desestabilizando o que determinadas autoras já estavam discutindo nessas ondas, né? Surgiu Truff, em 1841, já estava questionando, e eu não sou uma mulher, né? Como é que a gente vai dizer que só na terceira onda feministas pós-estruturalistas começaram a discutir a universalidade do sujeito mulher, né? Então, eu não sou uma feminista que segue essas ondas de maneiras fixas, porque isso acaba deixando de fora uma série de autores. E falando de Brasil, se colocam sempre nomes do Sudeste como as grandes referências, deixando de fora uma série de mulheres que, inclusive, estavam fazendo, eram intelectuais do ativismo, eram mulheres na década de 70 lutando pelo direito à creche, eram mulheres lutando pelo direito à terra, eram mulheres fazendo discussões que foram invisibilizadas. Então, acho que cabe a nós também trazer essas mulheres para o debate, colocá-las nesse lugar, né, de decolonialidade, por mais que as pessoas não a entendam dessa maneira. Então, nessa fala inicial, queria trazer isso e, mais uma vez, legitimar
legitimar não, dizer da minha alegria de poder fazer um debate com mulheres de diversos lugares, de mulheres de múltiplas identidades, de ter um evento que, na prática, né, coloca a decolonialidade na prática, trazendo aí a potência do semiárido na construção de reflexões críticas fundamentais para o debate feminista. Obrigada, gente. Obrigada, Djamila. Fico muito feliz, né? Nós da Rimas estamos extremamente contentes com a sua participação, com a sua presença, né? E é muito importante ressaltar que os debates decoloniais estão acontecendo aqui no semiárido, a partir do semiárido. É por isso que o semiárido se abre para ouvir outras feministas, se abre para ouvir também feministas, pensadoras, filósofas francesas, porque o que nos interessa não é silenciar ninguém, mas é que todas nós possamos falar e sermos ouvidas. Então, ninguém quer cancelar a França ou cancelar a Europa, utilizando aqui uma linguagem da internet, né? Ninguém quer cancelar ninguém. A gente quer também ser ouvida. E aí, esse evento organizado pela Rimas cumpre exatamente esse papel. E aí, ouvindo também a França, que nós introduzimos a nossa convidada, Aurélie Nofera. Eu vou ler aqui o currículo dela. Eu espero que eu tenha dito o sobrenome dela também de maneira apropriada. Deixa eu só pegar o currículo da Aurélie para que eu possa apresentá-la devidamente, né? A Aurélie é professora de filosofia na Universidade de Paul Valéry, depois ela pode dizer a pronúncia correta, na França, é integrante do Instituto Universitário da França, recentemente tem se dedicado à pesquisa sobre a história feminista da filosofia. Ela lidera desde 2017 um seminário com o tema de masculinidades, né, ciências e desmasculinizando as humanidades e as ciências sociais. Ela co-organizou um colóquio por uma história da filosofia feminista e decolonial, né? Aurélie, eu peço para vocês, né, que para ouvir a Aurélie nesse momento, vocês devem ir para o canal de português, tem uma bolinha aqui no Interpretation, né? E vocês podem ir para o canal de português. Essa é a primeira mesa internacional que está acontecendo, então a gente também está ajustando a nossa técnica. Se acontecer algum probleminha, a gente já tenta corrigir para fazer tudo dar certo. Mas, inicialmente, vocês irão ouvir a voz do Gregory, que é o nosso tradutor, aproveitar para agradecê-lo, tá bom? Então, vocês, na barrazinha de baixo, tem interpretação, interpretation, cliquem nessa bolinha e vão para o canal português, tá? Para que vocês possam ouvir o Gregory falando nesse momento. Aurélie, a gente vai já fazer o ajuste para a gente poder lhe ouvir, mas pode iniciar sua exposição de 15 a 20 minutos, ok? Hi, Aurélie. You can speak now. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bom dia a todas e a todos. Obrigado infinitamente para esse convite, que é uma honra para mim. Obrigada para Letícia, para a organização desse seminário. Eu acho o tema extremamente importante. Eu sou feliz de ter a oportunidade de dialogar com Djamila, porque tivemos a sorte de acolher ela na Universidade de Montpellier, já faz uns 3 anos, era em novembro de 2019, e Djamila
passou na França nessa época para a promoção da tradução de um dos livros, e na semana anterior à vinda dela, na oficina de leitura feminista que nós organizamos com uma colega, nós estudamos um capítulo do lugar da palavra negra, enfim, a tradução do livro de Djamila. Então, foi maravilhoso de poder acolher ela para um evento que atraiu muitas pessoas. Isso que mostra o grande interesse que os estudantes, as estudantes, essa nova geração de feminista tem para com uma palavra que não seria europeia centralizada. Então, esse diálogo internacional me parece mais do que importante, me parece decisivo e participa a transformação do feminismo na Europa e no mundo. Eu estava bem interessada porque Djamila falou a respeito da política da tradução. De fato, é um ponto que me parece completamente decisivo, pelo menos da minha perspectiva, de onde eu falo, dizer, da Europa. É verdade que temos pouco acesso a textos, pessoas que fazem teoria de estudos globais, como se fala aqui. Quando nós lemos textos feministas negras, especialmente textos que vêm dos Estados Unidos ou da França, e tudo isso é por causa desse problema de acesso aos textos. Não é acesso na língua francesa, nem na língua original nas bibliotecas. Então, tem um trabalho a fazer do nosso lado para deixar esses textos acessíveis, acessibilidade, essa política de tradução que é uma verdadeira política feminista de tradução. É esse título, o trabalho que faz a editora de Paula Anacana, que propondo a tradução dos livros de Djamila, o de Letícia, que eu li há pouco tempo, é uma política decisiva. Assim como a Letícia falava, eu trabalho em filosofia feminista e história da filosofia feminista, e as coisas que me interessam remete ao paralelo do que Djamila falava, ou seja, essas questões, esses processos de invisibilidade, de delegitimação da palavra, da fala das mulheres e da maneira nós podemos transformar a abordagem da história da filosofia para redescobrir textos, mas lendo textos de uma outra forma. E isso era o projeto que tínhamos com o seminário, que a Letícia falava de masculinizar as ciências humanas e sociais que são conduzidas de uma forma masculina, e como nós podemos redar a palavra às mulheres, e mulheres no plural, na diversidade das mulheres nas ciências humanas e sociais. E, mais recentemente, para continuar esse paralelo, o que me interessou é de ver como a palavra, a fala das lésbicas e dos gays foi invisibilizado na história da filosofia. E, portanto, o meu projeto de pesquisa recente é sobre ver como nós podemos levar a sério essa questão que estuda em outras disciplinas, em história, em sociologia, mesmo se de forma bem marginal demais, não dando margem às pessoas interessadas, mas a filosofia é uma etapa acima disso. Então, eu ignoro completamente o que se faz no Brasil. Eu estaria interessada muito de saber se as situações são comparáveis, são similares.
mas na França são questões, as teorias LGBT não são absolutamente não estudadas na universidade, né, em filosofia. Tem alguns pesquisadores e jovens pesquisadoras atualmente que levam essas questões a sério, começam a estudar textos e fazem esse trabalho de tradução de textos fundamentais que não eram acessíveis em francês, mas é minoritário, de uma parte. Não se lê o que faz a teoria lésbica e não se leva a sério textos filosóficos que falam dessas questões, se fala de homossexualidade, de transidentidade, que falam de identidade lésbicas, se esquece completamente essa parte da filosofia. É como se não existisse. Para só levar um exemplo, eu estava chocada trabalhando na pesquisa do Michel Foucault de ver na França tem nenhum artigo de filósofos que levam a questão da homossexualidade a sério em Foucault, não para levar a elementos de biografia, mas simplesmente para estudar os textos e, de fato, ele fala de homossexualidade. E tem muitos textos, especialmente no último período, esse apaga essas partes para estudar outros ângulos que feminismo, que transformam esta dimensão. E, notadamente, podemos dar entrevistas no fim da vida dele, onde ele cita pessoas que fazem teoria lésbicas. Ele cita Miriam Praderman, ele cita Gay Rabin, ele cita, só para mencionar elas, e os editores do texto de Foucault, nos dizeres, publicaram no índice dos nomes, os nomes dessas pessoas que fazem teorias lésbicas. Então, é uma marginalização da importância das teorias lésbicas e do quem faz essas teorias. Aqui, mais uma vez, o segundo ponto que eu quis abordar é que, no que diz respeito a quem faz essas teorias lésbicas, teria aqui um trabalho importante de tradução a fazer do inglês, primeiramente, porque na França não temos acesso à maioria dos textos, dos mais decisivos. Eu falava de Eliane Praderman, mas traduzimos recentemente Joanne Masson, em francês, Dorothy Allison, é a mesma coisa, mas, porém, não temos nenhuma tradução, pelo que eu saiba, mas talvez você vão me corrigir, de pensadoras, pessoas que fazem teorias lésbicas em francês, de filósofas que se diz filósofas lésbicas do português, ou do espanhol, ou de outros idiomas, obviamente. Existe um trabalho a fazer por parte dos tradutores para deixar acessível e dar a fala, a palavra a essas pessoas que fazem teorias, que são vítimas desses processos. Isso que eu quis dizer. Estou fazendo um seminário super legal de comunidade LGBT para psicologia. Desculpe, eu estava escutando uma voz ao mesmo tempo. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez encore? C'est bon? Dá para me ouvir? Ok. D'accord. C'était ce que je voulais dire principalement. Isso que eu quis dizer, eu poderia desenvolver mais na fala, mas meu objetivo era realmente de insistir sobre o que a Djamila já falou, pensar nessas políticas de tradução e a dimensão feminista desta política. E, de uma outra forma,
faz um paralelo entre a invisibilização das vozes, do que faz a teoria negra, o do Sul, e a invisibilidade das teorias lésbicas LGBT+. Poderíamos falar mais sobre as intersecções dessas questões? Obrigada, Aurélie, pela fala. Fico muito feliz em tê-la aqui conosco, né? Acredito que as falas, elas tiveram pontos de convergência no que tange a potencializar as questões de tradução, né? A verdade é que é fundamental dentro de uma política decolonial que nós consigamos, se a gente está tentando construir um feminismo onde todas conseguem falar, onde todas conseguem ser ouvidas, nós precisamos criar canais que possibilitem essa troca, né? E aí por isso que é importante que na Europa as traduções do pensamento brasileiro, do pensamento latino-americano, de maneira geral, possam ter uma inserção, porque o caminho inverso já acontece há muitos anos, há décadas, há séculos, né? O Brasil já lê, né, vorazmente teoria europeia. Esse é um caminho que a gente está fazendo de troca agora, porque antigamente não era uma troca, era uma imposição. A colonialidade, ela impôs o conhecimento europeu como única possibilidade de compreensão da realidade social. E agora nós estamos questionando a unicidade dessa perspectiva para dizer nós podemos compreender a realidade social a partir de diversas perspectivas. E entre essas perspectivas, as perspectivas latino-americanas, porque a concepção, a percepção de realidade europeia é uma percepção entre tantas outras. E mais, é difícil a gente entender que a Europa tem uma única percepção dessa realidade, né? Do mesmo jeito que a América Latina não tem uma única percepção dessa realidade, né? A gente vai abrir, gente, para poucas perguntas, porque a gente tem um tempo curto, tá bom? Eu sei que todo mundo, muitas pessoas podem querer, desejar falar, comentar alguma coisa, mas vamos priorizar aquelas pessoas que desejam fazer algum questionamento, alguma pergunta, tá bom? A gente vai permitir, nesse momento, que 3 pessoas façam a participação. Eu vou fazer pela ordem, que é levantar a mãozinha primeiro, tá bom? A gente vai deixar abrir o microfone para fazer uma fala, ok? Eu peço que vocês sejam comedidas com a pergunta, porque às vezes eu sei que quando a gente quer, e aqui não é querendo silenciar ninguém, eu sou pedagoga, é otimizando o tempo que nós temos. Se a gente pudesse ter mais tempo, nós teríamos, né? Mas já temos 3 candidatas aqui a fazer a pergunta. Eu estou usando os pronomes femininos, mas na apresentação de vocês podem dizer quais os pronomes que vocês utilizam, tá bom? A gente vai fazer as 3 perguntas em bloco e depois a gente vai ouvir mais uma vez as nossas convidadas, tá? Então, Flávia, por favor, se apresente rapidamente e introduza a sua questão. Bom dia, minha gente, axé para todo mundo. Eu sou professora Flávia, da UFPB, falo de João Pessoa. É uma pergunta para as duas, né? Para a professora Djamila e para a professora Aurélie. A ordem que quiserem responder vai ficar ótimo. A minha pergunta é sobre os atravessamentos além das questões linguísticas, né, da política de tradução decolonial. Como é que vocês veem o trabalho da tradução no campo epistêmico para além das questões linguísticas? Por exemplo, né, as epistemologias de terreiro, por exemplo, né, que já lidam com a questão de gênero, de sexualidade e de outras questões cosmológicas mesmo, né, da questão dos recursos, né, uma crítica também decolonial ao capitalismo, enfim.
essas sabedorias, esses saberes epistêmicos, que também às vezes ficam na margem e enfrentam processos de ausência e marginalização que vão para além do campo linguístico. Como que vocês veem isso sendo trabalhado dentro das políticas decoloniais para além do Brasil ou em diálogo, né, com a nossa tradição e o nosso legado brasileiro? Obrigada, Obrigada. Flávia. Keniel, por favor. Bom dia a todos, a todos, todas. Primeiramente, parabenizar a professora Letícia, agradeço muito pela oportunidade. A minha pergunta ela vai especificamente para a professora Djamila. Uma questão sobre a obra Local de Fala também, né? Como que, colocando aqui dentro de um contexto acadêmico, eu, como homem branco, cis, gay, poderia tratar sobre temas como o feminismo ou a decolonialidade dentro dessas discussões a partir da minha posição, né? Como isso seria recebido pela academia, como isso poderia ser recebido pela comunidade, evitando aqui uma forma de repetir uma prática colonial, né? Como eu poderia falar, evitando aqui uma prática colonial de um homem branco querendo falar sobre um tema que às vezes pode ser considerado não tendo local de fala, né? Espero que todos tenham entendido. Obrigado, viu? Obrigada, Keniel. A gente tem mais uma possibilidade de pergunta. Se alguém tiver ainda, por favor, levante sua mãozinha. Por favor, Samuel, pode fazer a sua pergunta para a gente encerrar esse bloco. Bom dia a todas, a todos e a todos. Sou Samuel Rabelo, né, discente do curso de Serviço Social na Universidade Federal de Sergipe. Muito do que o camarada falou anteriormente. Atualmente, eu pesquisei no mestrado em Educação sobre Solidão de Mulheres Transsexuais e Travestis, e no Serviço Social venho traçando um lugar potência para mulheres transsexuais e travestis, com vista a uma possibilidade, né, de construção de um materialismo histórico dialético. E aí, mesmo nesse sentido, de até onde eu posso ir, ao ponto de não ultrapassar esse limite potência do meu corpo branco, gay, cisgênero, né, quando eu estou traçando pesquisas dentro de fronteiras outras que não sejam na minha própria vivência. Obrigada, Samuel. Agradeço as perguntas. A gente vai agora ouvir as nossas convidadas sobre essas questões que foram apontadas, né? A gente pode começar pela mesma ordem. A Djamila começa respondendo, depois a Aurelir também responde aquilo que ambas entenderem que é importante, né? Colocar nessa segundo momento a partir do que foi apontado. Djamila, por favor. Vamos lá. Eu aqui no fuso horário, acabei esquecendo de cumprimentar a professora Aurelie, peço desculpa, bonjour Aurelie, ça va? Que foi uma professora muito parceira na segunda tour que a gente fez em novembro de 2019. Foi muito rico o debate que nós fizemos na Universidade Paul Valéry, riquíssimo. E a professora foi muito generosa ali de abrir um debate, de ter grupo de estudo, estudando os temas, enfim, foi incrível, assim, a gente conseguiu trocar de maneira muito rica, então eu agradeço e muito feliz de estar aqui com você, Aurelie, mais uma vez. Professora Flávia, né, uma pergunta muito importante, porque a gente ainda segue determinações, né, daquilo que a academia diz para a gente, né, do que é ou do que não é, legítimo. E muitos saberes acabam ficando de fora, né, do que é considerado um saber legítimo.
Então, eu penso que no próprio lugar de fala trago um pouco dessa discussão a partir da Lélia Gonzalez e também da filósofa panamenha Linda Alcoff, que vai discutir, né, Linda Alcoff, né, será que é realístico que exista uma epistemologia mestre que dê conta de todas as outras? E está dialogando muito com o que Lélia está falando no Brasil, e estava dialogando muito com o que Glória Zandua estava falando, mesmo que sejam autoras que não tivessem tido necessariamente uma relação direta. E é muito importante a gente trazer esse questionamento, né, do que o que é saber, né? O saber é só o saber que a academia diz que é, né? E romper com essa visão eurocêntrica é muito importante, da gente reconhecer esses saberes de terreiro, os saberes dos ativismos também, né? Eu costumo dizer que a maior parte do que eu aprendi sobre questão racial não veio pela academia, foi porque eu, desde muito cedo, tive acesso ao movimento social, trabalhei em organização do movimento social, veio daí muito do que eu aprendi, e essa é a importância da gente trazer, de romper com esses muros da universidade, né, no sentido do reconhecimento desses saberes. Claro que não é fácil, porque muitas vezes a gente precisa lidar com programas que dizem que aquilo não é, a gente tem que lidar tem que seguir as determinações das bolsas de pesquisa. Na minha dissertação de mestrado, eu tive que fazer uma série de malabarismos para poder estudar aquilo que eu queria, né? E de mentir mesmo para a banca, né? Hoje eu já terminei, então eu posso falar. De dizer, vou estudar isso mesmo, você vai estudar isso que eu vou estudar, e passar no mestrado, reescrever o projeto inteiro, né? E mandar para a FAPESP aprovar. Uma vez que aprovou, aí eu inseri o pensamento de autoras negras, e depois de um ano de pesquisa, vocês sabem, a gente tem que mandar para a validação delas, lá na FAPESP, e eu fiquei, enquanto não vinha a resposta, eu passei por momentos de muita tensão, porque eles poderiam dizer que não iam aceitar as mudanças na minha pesquisa e segurar minha bolsa, e eu dependia da bolsa para viver. Mas aí eles aprovaram, eu consegui continuar com a pesquisa, mas eu tive que fazer todo esse malabarismo para conseguir estudar, ainda mais na filosofia, que é uma área muito elitista, importante de dizer isso, ainda é um pensamento ainda muito de que só se faz filosofia na França e na Alemanha, só se filosofa em alemão, são raríssimos os programas de filosofia no Brasil que trazem o pensamento de mulheres, mesmo europeias. Então, quando eu fui estudar Simone de Beauvoir, professores diziam, quem que é a Beauvoir? Mulher do Sartre. Era assim que era tratada na minha época de graduação. Então, a gente passa por uma série de violências também dentro da academia quando nós estudamos temas que ela não julga legítimos. Então, é preciso também se fortalecer coletivamente, que foi isso que a gente fez na Unifesp. A gente criou uma PO, que era o Núcleo de Estudo Interdisciplinar em Raça, Gênero e Sexualidade, e a gente organizava debates dentro da universidade. A gente criou um grupo de estudo para ter acesso aos textos, porque a gente não era ensinado no curso. Então, a gente também tem que criar essas formas, né? E depois, com outras professoras, participei de cursos de extensão. A gente tem que ir criando com os nossos pares, com pessoas que querem descolonizar esse espaço, essas estratégias, né? Então, não dá para a gente falar que é romântico, tem que estudar. A gente sabe que a gente passa por uma série de desafios dentro do espaço acadêmico, quando nós vamos estudar temas que não são considerados legítimos. Mas aí dá a importância de reconhecermos esses saberes, como saberes, né? Que Lélia Gonzalez, Linda Alcoff e tantas autoras nos trazem. O saber das parteiras, do povos de terreiro, dos quilombolas, dos povos indígenas. Tem na UNB, tem alguns cursos que ainda tentam trazer esse diálogo. Então, com certeza é um desafio, mas temos que nos organizar de alguma maneira para tentar criar essas estratégias, senão a gente vai estar sempre legitimando o discurso autorizado, né? Por mais que a gente tenha aí uma série de caminhos, de percalços nesses caminhos, a importância de nos organizarmos para isso. No lugar de fala, eu trago esse ponto num dos capítulos, né? De trazer esses saberes que são saberes, né? De romper com essa hierarquização de saberes,
né? Como dizia Lélia Gonzalez, a hierarquização de saberes é fruto da classificação racial da população, né? E eu também diria sexual da população. Há uma hierarquização colocada, né? Do que é produzido por nós não ser considerado legítimo, como Grada Quilomba traz no Memórias da Plantação, né? De dizer que vocês produzem é muito pessoal, vocês falam de si, não é ciência, né? Grada também traz uma reflexão muito importante em Memórias da Plantação sobre isso, de todas as críticas que ela sofreu durante a escrita da tese de doutorado dela, de todos esses questionamentos, né? Então, com certeza, temos que encontrar formas de romper e de criar essas estratégias. Só a pergunta do professor Kenia ao professor Samuel, o lugar de fala, esse é um questionamento que muitas pessoas têm, né, de como que eu trago esses temas, né? Primeiro, eu acho que é importante dizer que lugar de fala não é uma discussão essencialista, né? Não acreditamos em essencialismo, né? Até porque muitas pessoas negras não compreendem as dimensões do racismo, assim como muitas mulheres não compreendem as consequências do machismo. Lugar de fala é uma discussão sobre o lugar social, né? Não é o que se fala, é de onde se fala. Então, se todos estamos localizados socialmente, isso significa dizer que estamos inseridos nessa sociedade, estamos em relações sociais. É importante que pessoas que não são daquele grupo estudem, debatam e tragam esse tema, sobretudo nos lugares que a gente ainda não acessa. Nós somos minoria dentro desses espaços, então é importante que pessoas que não fazem parte daquele grupo pesquisem, estudem, ofereçam esse tipo de conhecimento para os estudantes, para as estudantes, isso é fundamental, romper com essa visão de mundo que ainda elege o homem branco europeu como paradigma epistêmico e intelectual. Então, eu digo que é a responsabilidade, inclusive, dos professores, das professoras, de questionar a bibliografia dos seus cursos, porque se travestis elaboram o mundo, mulheres trans elaboram o mundo, por que essas elaborações não estão presentes? Né? O meu questionamento nisso é falar da questão travesti só com uma bibliografia de homem cis, aí é um questionamento que a gente tem que trazer. Agora, ser um homem cis que está trazendo esse debate para a sala de aula, pautando uma bibliografia produzida por mulheres trans também, fundamentalmente, isso não quer dizer que não pode ter homens na bibliografia, não é isso. Mas não faz sentido se a gente está falando sobre a realidade das travestis e na bibliografia a gente não tem uma pensadora travesti naquela bibliografia. Ou a gente não considerar pensadora porque não é doutora, né? Ou não trazer a amplificação dessas vozes, né? Para aquilo que a gente está se propondo a fazer. Né? Então, eu não entendo que há um limite nesse sentido. Eu acho que é importante que cada professor, enfim, traga esses temas na bibliografia, porque nós elaboramos o mundo. É realístico que num mundo em que tantos grupos produzem a partir de seus lugares sociais, essas produções não estejam presentes na academia, né? Não é no sentido essencialista de temos que estudar travesti porque tem que estudar travesti. É se perguntar, é realístico que num mundo em que travestis existem e elaborem o mundo, elas não estejam presentes nas nossas reflexões críticas, nas nossas bibliografias? É nesse sentido. Então, eu não acho que tem um limite, eu acho que há uma deturpação do conceito do lugar de fala, infelizmente. Eu sempre falo para as minhas alunas, meus alunos, não tem que ler tweet, gente, a gente tem que ir na fonte. Vai ler o livro da professora Letícia. Vai ler o livro Lugar de Fala, né? Porque senão a gente, às vezes, fica no esvaziamento de conceitos e, infelizmente, sempre há mais esvaziamento de conceitos produzidos por pessoas negras, por pessoas trans, as pessoas não se dão o trabalho de ler, elas criticam sem ler, eu não entendo isso, inclusive pessoas que se dizem acadêmicas, nós não podemos até para entender o nosso objeto de crítica, fazer a crítica, a gente tem que ler, né? Mas eles partem do lugar de que eles nem precisam ler para criticar, o que mostra o quanto o conceito de lugar de fala é importante, porque aquele que foi legitimado como a autoridade do saber, ele pensa que ele nem precisa ler para dizer que ele não gosta. E não é uma discussão de não gostar, é uma discussão de entender e saber fazer a crítica.
né? Nós não somos contra a crítica, muito pelo contrário, estamos num ambiente acadêmico, a crítica faz parte da tradição filosófica, mas desde que ela seja feita com base, né? Desde que ela seja feita com honestidade. Agora, não é um problema nenhum, né? Inclusive, gostaria que tivesse mais professores estudando esses temas, trazendo esse tema para a universidade, para a academia, mas, de novo, né, trazendo na bibliografia essas vozes, né? Então, não acho que tem que ser uma crise, acho que não é um debate essencialista, é um debate estrutural e nesse sentido, todos e todos deveriam fazer. Obrigado, Djamila. Gente, lembrando, ajustem o canal, nós vamos ouvir agora a Aurélie, então a gente precisa ficar no canal, né, português. Apesar de que, como host, eu estou ouvindo tudo no canal português, todo mundo, o tempo todo, mas vamos lá para o canal português para poder ouvir a Aurélie, quem teve que sair por alguma questão, tá? Aurélie, por favor, suas considerações. Merci. Muito obrigada. Eu vou no sentido 100% do que a Djamila acabou de falar, notadamente sobre a questão da violência, que é constituída na universidade, mas nas editoras, em termos de legitimação dos saberes, legitimação de algumas epistemologias. E eu insisto sobre o fato que quando se descentraliza, quando se começa a aceitar de ler, quando se começa a descobrir textos, livros que emanam de vozes minoritárias ou marginalizadas, um mundo intelectual que se abre há pouco tempo. Eu acho que Djamila falava da alegria com que nós podemos ouvir a diversidade das vozes, o sentimento que nós podemos ter quando nós descobrimos, de repente, existe uma multiplicidade, uma riqueza, uma diversidade de textos. Então, eu falo no meu domínio, teorias lésbicas, LGBT, tem uma literatura inteira, completa, e tem uma bibliografias que nos permitem de repensar de uma forma nova conceitos que são um pouco usados, eu vou dizer. Eu li há pouco tempo da tradução recente que foi feita da teoria de Joan Nesson, que é uma autora lésbica dos Estados Unidos, e que é muito importante. Eu descobri há pouco tempo, graças a essa tradução, eu pensei assim, lendo, que era uma alegria imensa de ler esse texto. Assim, eu poderia questionar questões filosóficas fundamentais, como a identidade, como o que faz uma comunidade, o que faz um povo, o que a definição da política, ou a definição da violência. Então, o que eu quero dizer é que temos tudo a ganhar a ler esses textos de vozes ditas minoritárias e dar o lugar que elas merecem, porque nos permitem de recolocar a base das questões filosóficas, metafísicas e existenciais que são fundamentais. E eu vou insistir sobre essa alegria que aumenta nossa potência de agir, de fazer essa descoberta. São continentes novos que se descobrem. É isso. Então, eu penso, é uma maneira de responder às três perguntas, me parece. Djamila fez essa ligação entre essas três questões.
Obrigada, Aurélie, pelas considerações, né? A gente está chegando à conclusão, então, dessa primeira parte da nossa abertura deste seminário, né? Agradecer a disponibilidade da Djamila e da Aurélie, porque tiveram que abrir esse espaço na agenda, Aurélie com o seu bebê para cuidar, Djamila com uma turnê na França, né? E a gente aqui nessa segunda-feira no Brasil, já muito próximo ao horário de almoçar, né? Então, basicamente, já vamos terminar aqui para os nossos almoços. Passou muito rápido, mas a gente tem ainda uma programação. Na quarta-feira, a gente retoma com outra mesa internacional, com a Nádia Yala, que também é uma pensadora francesa, que publicou um livro com a Djamila Ribeiro na França, pela Edições Anacoana, que é a nossa parceira na França, a Paula, que é a tradutora maravilhosa, faz esse trabalho, né? E continuem acompanhando a nossa programação. Assinem a frequência, a gente colocou o link pelo chat, tá bom? Acompanhem a nossa programação, a gente ainda tem muitas mesas. A professora Meg Rayara, que é travesti negra, vai estar conosco na quarta-feira. No final, na quinta-feira tem programação, ainda tem muita coisa para rolar nesse seminário internacional. Agradecer as minhas companheiras da Rimas, Larissa, Lorena, Zuleide, são tantas essas mulheres aqui que estão por detrás desse evento, de Djamila e Aurélie, que nem dá para a gente nomear todas, porque é uma equipe de mulheres muito grande, de professoras aqui do semiárido, organizando e pensando esse momento, né? Mas dizer da minha gratidão, da disponibilidade de vocês em estar conosco. Espero, Aurélie, que a gente possa se encontrar mais vezes, em mais eventos, fazer mais trocas, e fico muito feliz que você tenha lido o meu livro traduzido em francês, né? Graças a essa parceria com essa mulher maravilhosa, filha de Oxóssi, que é a Djamila Ribeiro. Obrigada, Djamila, também pela paciência. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes de ir, se despedir, mas fiquem à vontade também para se despedir das pessoas que estão aqui conosco, tá? Djamila? Não, mais uma vez, só agradecer e parabenizá-las Je pela remercie. essa construção internacional tão potente. Que bom, fiquei muito feliz de participar e agradecer a Aurélie ter participado com ela. Espero que na próxima vez aqui na França a gente consiga se encontrar e participar de debates juntas, porque a gente é isso, a gente precisa de pontes, muros já tem muitos, né? E essas pontes são muito ricas, eu fico muito feliz de ter participado desse evento tão potente, plural, né? Trazendo aí tantas pessoas, tantas mulheres incríveis, né? Para o debate do feminismo decolonial. Obrigada, gente. Parabéns, Letícia. Obrigada. Aurélie? Je voulais également... Eu queria também agradecer infinitamente a Letícia para o convite, a organização desse seminário. Eu estava muito feliz, né? Não pode imaginar que ponto de conversar com vocês, e muito obrigado ao tradutor que permite essa troca entre nós. Obrigada, gente. Eu espero também que terá outras oportunidades. Espero que Letícia nos visitará aqui na França. Eu vou convidar você e Djamila para será maravilhosa vocês aqui na França. Ainda vai acontecer esses encontros na França também. A gente segue tentando fazer trocas, né? Hoje é segunda-feira, Exu Senhor da Comunicação, que ele esteja possibilitando essas trocas e comunicações decoloniais, né? Que nós possamos seguir juntas nessa caminhada, tá? Gente, muito obrigada a todos, a todas. A gente se encontra na quarta-feira com a mesa de abertura parte 2, tá bom? Um beijão para todos e boa semana. Tchau, tchau.